Esta noite vamos pensar um pouco, o texto que está lá em 1 João, capítulo 2, e o tema da nossa mensagem desta noite é o mandamento eterno, né? Antes de começar na meditação, gostaria de ler com os irmãos o texto bíblico, que será referência para a meditação. Você pode acompanhar conosco, estaremos lendo capítulo 2, versos de 2 a 17. Diz assim, então, o apóstolo João: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Gostaria de fazer uma oração pedindo a direção do Senhor Deus por mais este momento de culto que prestamos a Ele. Ore comigo. Senhor Deus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e pedir que o Senhor possa, nesse momento, falar aos corações de todos nós e que o teu nome seja engrandecido no meio da tua igreja. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. O mandamento eterno. Se nós analisarmos a Bíblia como um todo, nós vamos observar que desde o Antigo Testamento, quando Deus criou Adão e Eva, e eles então pecaram contra o Senhor, e eles foram então expulsos do paraíso. Antes disso, Deus havia dado uma ordem a eles, assim que os criou, né? Deus disse a eles, multiplicai-vos, né? E aí, de lá para cá, houve um crescimento muito grande de pessoas no mundo, né? Muitas coisas
se modificaram e nós vemos que muitas coisas novas surgiram, acabaram envelhecendo, se tornando inúteis, e outras novas foram criadas e assim por diante. Então, nós vemos que de geração em geração, né, daquele momento em diante, desde lá do Jardim do Éden, nós vemos que todas as coisas, elas vêm e vão, né? Agora, por que que isso acontece, né? Por que que as coisas, mesmo aquelas que nascem, elas já têm o seu tempo de duração, estão fadadas a um dia acabarem e a um dia serem substituídas por outras? E isso tem uma razão, né? Quando Adão e Eva pecou, Deus disse que para eles que eles não deveriam comer do fruto da árvore, que o Deus disse que eles não deveriam comer, que se a partir daquele momento que eles comessem, eles certamente morreriam, né? Deus disse para eles, certamente morrerão, né? E a partir do momento, então, que entra o pecado no mundo, com a desobediência de Adão e Eva, passa a se cumprir exatamente a palavra de Deus, a palavra que Deus havia falado a Adão e Eva. Certamente morrerão, né? Então, nós vemos que de lá para cá, essa palavra do Senhor, certamente morrerão, ela atingiu não somente os seres humanos, mas atingiu a todos, né? A natureza e as coisas. E aí, então, todos estão sujeitos a essa palavra, certamente morrerão. E é por isso, então, que nós vemos que tudo nesta vida, uma hora, tende a acabar. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, né? Que as folhas irão cair e que a nossa vida é como um vapor que aparece e dali a pouco ou depois se desvanece. Está lá em Tiago, capítulo 4, verso 14. E tudo isso acontece devido a esse decreto de Deus, que está lá em Gênesis 2,17, certamente morrerão, né? E isso recai sobre todos e também sobre a natureza. Agora, então, a pergunta que fica diante de uma condenação tal como essa, sobre a natureza e sobre os seres humanos, haveria alguma notícia boa diante dessa condenação dada por Deus ao homem? Restaria alguma esperança diante disso, aonde as coisas surgem e tendem a acabar da mesma forma que nós e a natureza também? Então, nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que, humanamente falando, não há nenhuma notícia boa, não há nenhuma esperança. O homem, uma vez que pecou, ele então está morto, né? A Bíblia diz que ele está morto em delitos e pecados, né? Efésios capítulo 2, verso 1. E todos nós sabemos que aquele que está morto, ele não pode fazer nada para mudar a sua situação. Ele é alguém sem reação. Então, é necessário que o próprio Deus ele possa, então, intervir para mudar essa situação. Então, a notícia boa, ela não faz parte desse mundo. A única esperança que existe, a única notícia boa, né, que nos aponta para uma vida eterna e resgate dessa situação, o apóstolo João irá então apresentar essa esperança tão almejada pelos seres humanos, né? E é esse então o mandamento eterno que então vai trazer esperança e boas notícias à humanidade. Quero ler com
com vocês capítulo 1 e 2 do texto que nós lemos, que vai trazer então essa primeira verdade apontada pelo apóstolo João. Ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui, nesses capítulos iniciais desse capítulo 2 de 1 João, nós vemos que João ele vai ressaltar, ele vai evidenciar esta situação de pecado em que se encontra o homem. Essa situação em que permanece essa condenação dada por Deus, certamente morrerão, que recai sobre toda a humanidade. É uma situação de pecado. E ele vai apontar isso. É uma situação de morte espiritual. E a Bíblia, ela vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então, essa situação de morte para o homem é uma situação irreversível, humanamente falando. E aí, então, entra o plano de Deus, o resgate de Deus, que então vai trazer esperança aos povos. Em Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então, uma vez que Adão pecou, ele trouxe essa condenação de certamente morrerás para todos, não somente os homens, mas também para a natureza. Então, essa é uma situação apontada pelo apóstolo João, uma situação de pecado. Uma situação irreversível, uma situação de morte espiritual, né? Uma situação de condenação para o homem, uma situação de distanciamento do nosso Deus. Então, logo em seguida, após apresentar essa situação em que o homem se encontra, ele vai apontar que existe sim uma esperança. E esta esperança está em Jesus Cristo. Ele diz assim, né? Jesus Cristo, o justo. E ele vai dizer que Jesus é o advogado que vai então interceder junto ao Pai por nós. Então veja bem que a reversão dessa situação de morte espiritual do homem, ela não faz parte dessa vida. Ela é algo sobrenatural que vem do próprio Deus em resgate do homem morto, né? Do homem morto nos seus pecados e delitos. Então, o apóstolo João, ele vai dizer o quê? Que Jesus não somente intercede por nós como advogado diante do Pai, mas ele vai dizer também que ele realiza a propiciação pelos nossos pecados. Versos 1 e 2. Agora, o que seria então essa propiciação que ocorre através de Jesus? E a Bíblia, então, ela vai responder. Lá em Romanos capítulo 3, versos de 21 a 25, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, pela propiciação, pela fé no teu sangue, para demonstrar a justiça, pela remissão dos pecados dantes
cometidos sob a paciência de Deus. Então, vocês percebam que esta propiciação que ocorre através de Jesus, ela ocorre através do derramamento de sangue de Jesus na cruz. Então, ele é apontado por João não somente como nosso advogado, mas também como aquele que realiza a propiciação para reverter esse quadro em que predomina o pecado na vida do homem, essa situação de morte espiritual. Então, esse resgate ocorre através de Jesus, através, então, da sua propiciação de seu sangue vertido na cruz. Então, Jesus, através da propiciação do seu sangue, ele traz remissão de pecados para todos aqueles que creem no seu nome. É o que diz a palavra de Deus. Então, vejam bem que o tema da mensagem, o mandamento eterno, aqui nós temos uma primeira verdade, que ela está centrado em uma pessoa, que é Jesus, que é o Cristo. Aliás, este mandamento eterno, lá atrás no livro de Gênesis, quando o homem pecou, Deus já prometeu que veria, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, este mandamento eterno, ele está centrado em uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. Não há outro. Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há, dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus, ele é o único. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Jesus, ele é eterno. Jesus é Deus. Só Deus tem esse poder de salvar pessoas e de perdoar pecados. Olha só o que João diz lá no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 1, de 1 a 4, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é eterno, Jesus é Deus, Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que faz a propiciação e nos resgata dessa situação de morte. Então, Jesus é esta pessoa que nos tira dessa situação de morte espiritual e nos coloca novamente na presença de Deus. Jesus, então, é esse advogado que vai, então, interceder por nós na presença do Senhor. Jesus, então, é a pessoa que vai nos resgatar do pecado e nos trazer vida nova. Agora, como eu tenho certeza de que realmente houve transformação na minha vida? Como eu tenho certeza que Jesus realmente trouxe esperança que eu não tinha mais quando estava nessa situação de morte? E João vai responder, nos versos de 3 a 6, ele vai trazer essa resposta. Acompanhe comigo. A partir do verso 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
Como eu sei, então, que eu estou realmente resgatado e tendo uma nova vida em Cristo? João vai dizer que está na palavra de Deus, se nós guardamos a palavra de Deus. Então, ao conhecermos a Jesus e termos a nossa vida transformada, isto necessariamente precisa se traduzir em mudança interior. Então, esta mudança vai ocorrer justamente através da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 32 vai dizer que Deus ele retira de nós este coração de pedra que existia e nos dá um coração de carne. E é nesse coração de carne é que a palavra de Deus vai frutificar, vai nos trazer vida novamente, vai nos colocar na presença do Senhor novamente. Então, no verso 5, ele diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, o mandamento eterno de Deus, nós concluímos que está centrado em Jesus Cristo e também na sua palavra. Esses dois pontos, eles são essenciais para a compreensão, então, deste mandamento eterno de Deus que permanece para sempre. O apóstolo João também, ele deixa muito claro no verso 5, que é o amor de Deus que irá aperfeiçoar este novo ser transformado por Jesus. A palavra de Deus tem esse poder. E é através dela que as pessoas são transformadas pelo Evangelho. No verso 6, há uma convocação para a mudança também de comportamento, que deve refletir essa mudança interior causada por Jesus Cristo, que nos deu um novo coração, um coração de carne. No verso 7 e 8 da sua carta, ele vai dizer o seguinte: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Olha só, que interessante. O mandamento, o apóstolo João ele vai dizer que o mandamento antigo e o mandamento novo. E ele vai dizer que é algo assim, além da compreensão humana, porque ele está falando de algo novo e antigo ao mesmo tempo, né? E nós, como vimos na aula da IBD de manhã, nós somos limitados pelo pecado que habita em nós, para compreender as coisas de Deus. Só a misericórdia de Deus que pode nos ajudar na compreensão. Então ele vai dizer que, inclusive o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós conhecemos todas as coisas em parte conhecemos. Por quê? Porque nós vivemos uma situação de pecado. Né? Na eternidade, nós vamos conhecer e nós veremos face a face, mas hoje nós vemos como por espelho. Por isso nós conhecemos em parte. Então, vejam que no verso 7, João ele fala então do mandamento antigo, que é desde o princípio. Olha só que interessante. No Evangelho de João, ele começa a sua carta dizendo, né, que no princípio, capítulo 1, no princípio era o Verbo, se referindo a Cristo. E se você olhar lá em Gênesis capítulo 1, ele vai dizer também, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só que interessante, né? Jesus, ele está presente
em todos os momentos. Não só desta vida, mas também de toda a eternidade. Porque Jesus é eterno. Jesus é eterno. E nós servimos a um Deus poderoso que atua e que não está restrito a esse tempo nosso, né? Então, quando ele diz assim que sobre o mandamento antigo, né? Se nós pensarmos no tempo humano, né? E João vai usar essa referência humana para escrever essa parte, né, sobre o mandamento antigo. Se nós pensarmos lá em Gênesis, quando Deus começou, né, a preparar a sua palavra para que a gente tivesse ela hoje aqui, completa, né? Se nós pensarmos lá de Gênesis até os dias de hoje, a gente vai analisar que é uma palavra antiga, né? Inclusive, a Bíblia está dividida assim, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas ele diz assim, né? Se pensarmos no tempo humano, então é um mandamento antigo, cronologicamente pensando. Mas é um mandamento antigo que atravessou os séculos. E ele se cumpre na vinda de Jesus. Então, lá atrás, no princípio, até a vinda de Jesus, a palavra de Deus se cumpre. Então, esse mandamento antigo se cumpre em Jesus. E a partir de Jesus se inicia um novo mandamento. Ele fala também desse novo mandamento, que se inicia em Cristo, através da propiciação do seu sangue na cruz. Em Romanos capítulo 16, verso 25 e 26, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Então nós percebemos que isto é um mistério diante de Deus. A nossa compreensão tem dificuldade para entender isso, mas que nós podemos perceber que Jesus Cristo, ele é eterno, mas João, para a compreensão humana, ele se refere que este mandamento, que é antigo, mas que ao mesmo tempo é novo em Cristo, ele se traduz em mandamento eterno, fundamentado na pessoa de Jesus e na sua palavra. Então, este mandamento antigo e este mandamento novo, eles irão se completar, eles irão se traduzir em mandamento eterno. O apóstolo João, então, ele se utiliza da palavra antigo para se diferenciar dessas duas alianças, né? Mas a palavra de Deus, ela não é antiga e nem nova. Ela é eterna. Ela não está limitada a esse tempo nosso cronológico. Ela é superior a isso. Ela avança a eternidade. Nós estudamos isso também na IBD. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Ele é eterno. A gente tem dificuldade de compreender isso. Então, a palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela não fica desatualizada. A palavra de Deus não precisa de atualização. A cada dia, se você olhar nos jornais, seja físico ou na internet, todo dia vai ter novidades ali. Precisa ser atualizado. Mas a palavra de Deus não precisa. Ela é eterna. No entanto, irmãos, nós vemos que na atualidade estão classificando a Bíblia como ultrapassada.
Estão classificando a palavra de Deus como antiquada, como radical, como velha. Isso não é verdade, não é o que diz a palavra de Deus. E os ataques à palavra de Deus e a Jesus vêm de todos os lados. Agora, como deve ser o comportamento do cristão diante desses ataques? Será de revide? Não é isso que Deus nos ensina. A demonstração de amor deve sempre prevalecer. E é isso que João vai ressaltar. O povo de Deus, ele é diferente. E João vai convocar que o comportamento daqueles que servem a Deus seja diferente, seja uma demonstração de amor, seja direcionado pelo amor de Deus. No final do verso 8, ele vai dizer assim, ó, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Jesus é o que traduz literalmente, exatamente, plenamente a palavra de Deus. No livro de Salmos, capítulo 119, 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Jesus, ele vai dizer, em João 12, 46, eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que nele crê em mim não pereça nas trevas. Então, Jesus e a palavra de Deus, elas estão juntas, atuando no mundo, trazendo luz para as pessoas que estão em trevas, que estão mortas no pecado, estão trazendo resgate de vidas através deste mandamento eterno. Sob esses dois pilares, a pessoa de Jesus e a palavra de Deus. Caminhando para o encerramento, quero retornar ao verso 5, que diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, o mandamento eterno de Deus está em Jesus e está também na palavra de Deus. Esta é a maior expressão de amor de Deus para com o homem, né? Jesus é aquele, então, onde a palavra de Deus se cumpre, e Jesus cumpre a palavra de Deus. Jesus é a expressão exata da palavra de Deus, do amor de Deus pela humanidade. O comportamento da pessoa transformada por Jesus, ela então deve refletir este amor. É o amor que irá aperfeiçoar o agir, o falar dessa pessoa, desse coração novo, desse coração de carne que Deus nos dá. E isto deve ser de maneira verdadeira. Nunca se precisou falar tanto do amor de Deus às pessoas como nos dias que nós estamos vivendo. Nós vivemos tempos muito tristes, tempos angustiosos, tempos de frieza espiritual, tempos de distanciamento de Deus, tempos onde a iniquidade se multiplica, avança, tempos de desesperança, tempos que as pessoas não sabem o que fazer, não sabem que rumo tomar para suas vidas, onde o suicídio ele vem crescendo de forma assustadora. Mas nós vemos isso também, não só no mundo, mas também dentro da igreja. Uma empatia, o amor, ele se dá pela frieza nos relacionamentos e a desesperança, ela é presente em todos os lugares. Esta é uma realidade do nosso mundo atual. Mas a pessoa que busca servir a Deus de forma verdadeira, como diz João, o amor de Deus deve prevalecer. Mesmo diante de tudo isso, o amor de Deus, ele precisa se fazer presente.
em todos os lugares, seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no ambiente da igreja. Nós estudamos de manhã sobre a onipresença de Deus na EBD. O amor de Deus, então, ele está espalhado pelo todo mundo. A igreja de Deus está em todo mundo. Ele não está encarcerado. E o amor de Deus, então, ele pode trazer alento para a alma das pessoas. Ele pode tirar este peso de culpa que pode estar sobrecaindo sobre sua vida. Ele pode trazer um novo vigor diante dessa perda, desta dor da perda que você também tem vivido. O amor de Deus, ele pode transformar essa desesperança, essa angústia, esse vazio em vida nova em Cristo. Para tudo isso acontecer, basta que você e eu possamos então ir até Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Somente assim nós vamos poder desfrutar da presença do Pai, do amor do Pai, e podermos sustentar, fundamentar a nossa vida neste mandamento eterno, em cima da pessoa de Jesus e em cima da palavra de Deus. Este mundo não oferece nada que a gente possa se apoiar. Pelo contrário. A única coisa que nós podemos contar que realmente vai nos trazer apoio, segurança, é a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Quero orar com você neste momento, agradecendo a Deus e pedindo pela sua vida. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela tua presença na vida das pessoas, trazendo nova vida, trazendo vigor, trazendo amparo, e que as pessoas possam ser transformadas, Pai, pelo teu evangelho, pela ação de Jesus Cristo nas suas vidas e também pela tua palavra. Que haja transformação e que elas possam se voltar cada vez mais, Pai, para a tua presença. Porque neste mundo tudo passa, tudo acaba, mas em ti, em tua palavra e em Cristo, nós podemos ter segurança, apoio, nós podemos desfrutar do teu amor. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.